Boa noite a todos. Eu, com muito prazer, que venho aqui dar abertura à nossa palestra. Vai ser a primeira palestra agora no segundo semestre. E espero que todos aproveitem bastante. Vai ser uma palestra super legal sobre um tema super atual, com um professor bastante renomado e que se mostrou bastante disponível e interessado em estar aqui conosco. E é isso. Aproveitem a palestra. Ok, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer realmente muito grande. Eu queria agradecer aí ao Igor e à turma da Liga Acadêmica de Psiquiatria, da Medicina da nossa PUC aqui em Londrina. E é realmente um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu pensei aqui em estar compartilhando aqui com vocês algumas ressonâncias, algumas inquietações, algumas interrogações a partir justamente dessa situação que nós estamos vivendo hoje, a respeito de uma pandemia, a primeira do século XXI, numa escala global. Há tanto tempo nós não sabíamos disso, né? E pensei em estar partilhando e tentando colaborar um pouco, né? Tanto no sentido de uma compreensão psicanalítica, como um estímulo, né? Para todos os profissionais de saúde, os acadêmicos, né, as pessoas que estão nos vendo. Eu sei que o círculo aí de audiência deve estar bem amplificado, e eu agradeço a todos, então, a presença e a paciência, e vamos lá estar falando um pouquinho a respeito, não é mesmo? Os ecos da peste, ressonâncias psicanalíticas acerca de uma pandemia no século XXI. E do que é que nós estamos falando? Tá? Este gráfico aí fornecido pela John Hopkins é de domingo à noite, já está desatualizado, e nós temos realmente uma situação dramática, né? A luta da humanidade contra esse novo coronavírus já completou 6 meses, desde que a Organização Mundial de Saúde finalmente declarou um estado de emergência global no dia 30 de janeiro. Naquele momento, a pandemia da doença atingia apenas 19 países e havia 213 mortes na China. A resposta dos sistemas de saúde, dos governos, a SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid, foi muito lenta e insuficiente na maioria dos países. É uma observação quase unânime que temos visto, né? Estamos aí passando já atingimos o número de 18 milhões de casos confirmados, né, em 188 regiões e países, né, passamos já de 700 mil mortes, né, e o nosso país, infelizmente, apresenta um nada honroso segundo lugar global na incidência, na ocorrência de casos daquela Covid, né? Países que já flexibilizaram a sua quarentena, isso aí é uma manchete do Le Monde de hoje, em Paris, na França, né? Países que já flexibilizaram suas quarentenas estão voltando a ter medidas restritivas severas, casos estão ressurgindo em vários países, né? Como Austrália, Japão, Israel. Na Espanha, as infecções voltaram ao patamar de maio. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, assinala que novos casos em alguns países europeus parecem estar muito associados aos jovens, que estariam adotando comportamentos de risco durante o verão. E está sendo aguardado na França já para o outono uma segunda onda com repercussões impensáveis, imprevisíveis, né? O Brasil, né, deixa eu ver aqui, o nosso país já está aí com quase 3 milhões de casos, com quase 800 mil casos ativos, né? Nós estamos próximos a atingir, se já não atingimos aí, de domingo para segunda, de segunda para hoje, quase 100 mil mortes, tá? E a situação não está nem um pouco satisfatória, não está nem um pouco agradável nesse sentido, né?
No momento, pensando aqui na nossa realidade brasileira, só para tentar dar um quadro geral, a maior parte das vítimas migrou, né, de classe média, média alta, viajantes europeus que vieram de Europa, Estados Unidos, né, no nosso verão, nas férias de verão. A maior parte das vítimas hoje está entre os mais pobres e a população negra das periferias da cidade, né. Os fatores que estão incidindo muito para a morte parece estar ligado a uma espera muito prolongada por vagas de leito nas UTIs. Isto varia de cidade para cidade, de região para região. Algumas cidades que estiveram em situação melhor, hoje estão em situação mais caótica, né? Há um excesso de internações de pacientes já em estado grave, e tem havido, inclusive aqui no nosso hospital universitário, a falta de medicamentos essenciais, no caso, até para a própria intubação, para os procedimentos, né? Então, nós não estamos num panorama muito agradável, nem um pouco otimista, não. Não é a minha especialidade, mas revisando os artigos, né, o que nós sabemos hoje é que, do ponto de vista do acometimento orgânico, os estudos estão avançando, tentando esclarecer os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nos múltiplos comprometimentos dos pacientes acometidos, né? São alterações respiratórias, cardiovasculares, circulatórias, hematológicas, neuropsiquiátricas, e são observados em vários graus de severidade, em diversas fases etárias, faixas etárias, né? Inclusive, vi recentemente que uma obscura síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica de surgimento tardio em crianças está sendo um dos exemplos de desafios que estão aí sendo impostos, né, aos vários campos de conhecimento da ciência médica, né? E, para completar o quadro, salvo algumas condutas farmacológicas voltadas para a prevenção das complicações hematológicas e inflamatórias, não temos protocolos medicamentosos específicos para o tratamento do novo coronavírus, né? Grandes esperanças estão sendo depositadas nas vacinas, que agora, mais recentemente, estão sendo anunciadas, e existe uma expectativa muito grande nesse sentido, né? Uma esperança aí para a humanidade tão sofrida, né, diante disso, né? Pensar um pouquinho do ponto de vista, então, desses dados do real, desses dados da realidade, desses dados que nos impactam, que nos atravessam, né? Freud tem um texto clássico, um texto seminal, que é o mal-estar na cultura, ou o mal-estar na civilização. A ideia freudiana, e o que nós temos em psicanálise, é a noção de que a civilização, a nossa cultura, a civilização, para existir, impôs um preço de uma renúncia pulsional. Nós não podemos dar vazão a todos os nossos impulsos, todas as nossas pulsões, todos os nossos instintos, nossos desejos, né? E o que nós sabemos é que um mal-estar já inerente, então, à civilização, está sofrendo um incremento, tá? A imposição das medidas restritivas, né, de uma forma ou de outra, acaba acentuando esta frustração. Pois bem, Freud, nesse mesmo texto, nos diz, né, que o nosso bem-estar, né, na nossa cultura, na sociedade, está profundamente associada à nossa capacidade de trabalhar e à nossa capacidade de amar. A possibilidade de trabalhar e a possibilidade de amar. O que acontece é que a pandemia atravessou ambas. A pandemia ameaçou as duas, tá? Nesse sentido, o nosso início, nossa fala, vai registrar a pandemia como sendo uma imposição de um não, uma operação de corte, uma castração, uma ferida no nosso narcisismo, né? E uma ameaça que se desdobra no presente e no futuro. Existe uma ameaça em relação ao desaparecimento do futuro, ou, como temos visto, como temos ouvido dizer, o futuro, tal qual como nós imaginávamos, vamos falar disso daqui a pouquinho, não existe mais, né?
impensável como será o mundo. Isso não é um catastrofismo, né, apocalíptico, é uma constatação. A pandemia nos atravessou, nos impôs um não, fez uma operação de corte, né, e ataca presente e futuro. Neste aspecto, portanto, a gente pode estar pensando, tá, no o conceito mesmo, na etimologia da pandemia, do pandemos, né? Todo o povo afetado, todo um planeta afetado, né? Todos estamos afetados. Mas eu gostaria de pensar que, de certa forma, nós todos estamos no mesmo oceano, mas nem todos estamos no mesmo barco. Nós nos queixamos, estamos cansados, né? Estamos cansados das máscaras, estamos cansados dos protocolos de higienização dos nossos corpos, estamos cansados da higienização dos produtos de consumo, das compras de supermercado quando chegamos em casa, né? E, ao mesmo tempo, para muitos, especialmente num país em vias de desenvolvimento como o Brasil, água corrente e sabonete são artigos de luxo. Todos estamos no mesmo oceano, mas não estamos no mesmo barco. São incontáveis no nosso país os que estão se vendo privados ou ameaçados de seus já escassos recursos de trabalho e de sobrevivência. Enquanto estou falando aqui com vocês, e espero que vocês e os familiares estejam bem, estejam de saúde, são votos sinceros, mas enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu me encontro em casa, no home office, estou cercado de meus livros, tenho vinho, tenho comida, né? Tenho a minha internet, mas é indispensável me indagar que quantos mais passaram a não ter certeza hoje de comer amanhã. Quantos alunos da rede pública estão à margem de qualquer possibilidade de acesso aos bens, à internet, às aulas virtuais, né? Quantos profissionais de saúde que trabalham com equipamentos de proteção lá na linha de frente dos prontos-socorros, nas UTIs, né? Precisam permanecer completamente paramentados diariamente e por horas a fio com seus equipamentos de proteção, limitados na liberação de suas próprias necessidades fisiológicas. E as máscaras, no final do expediente, no final do plantão, chegando a cobrir e a ferir o rosto, né? Este é o presente que nós estamos vivendo. Quanto ao futuro, embora a ideia de futuro sempre tenha sido e será ligada ao imaginário, né? Ela é necessária. A noção de futuro, a esperança de futuro, a inscrição de um futuro é necessária para apoiar nossas funções fundamentais do ego, do eu, né? Julgamento e bom senso, que, quando conseguem, elas nos advertem contra a nossa ambição onipotente de controle de aspirações mais eufóricas. Este futuro está em jogo, está em risco. Como serão viagens, como será voltar a ir a um teatro, a um cinema, assistir a um show, como será uma reunião com os amigos, como será possível um mundo pós-pandemia. Estaremos pensando um pouquinho a esse respeito também, né? Pensei em estar vislumbrando um pouco, pensando através da história, né? Alguns antecedentes, um histórico, um breve histórico, apenas alguns flashes, né? Sobre epidemias e pandemias, melhor dizendo, que ecoaram e fazem ecos para nós aprendermos alguma coisa ao longo da história da humanidade, né? A primeira pandemia, ou a primeira grande epidemia, né, que se tem notícia, que se tem registro histórico, por volta de 400, 430 antes da era cristã,
foi a chamada praga ateniense, que se estendeu, iniciou, parece que na Etiópia, passou pelo Egito e atingiu até a Grécia. É muito grave, e os historiadores da antiguidade clássica falam que a morte se dava por volta do 7º ou 8º dia de contágio, né? E 1/4 da população faleceu. E parece que, tradicionalmente, ela tenha sido associada à Yersinia pestis, a peste bubônica, né, a febre tifoide, mas alguns estudos mais recentes, eu andei vendo, parece ter associado para a febre hemorrágica causada pelo próprio vírus Ebola. Tá? Essa foi a primeira de que se tem notícia. Na Idade Média, por volta de 1340 até 1350, mas esse foi o primeiro pico, porque se estendeu por décadas, e talvez mais de século, né? Tivemos a chamada peste negra, e iniciou-se na China, e seguiu a rota da seda, né? Sempre a questão comercial, sempre a trajetória da economia, né? Atingindo a Europa, e foi bárbara a situação, porque uma população mundial, na época, de 450 milhões de pessoas, foi reduzida em mais de 1/3, houve entre 100 e 150 milhões de mortos. Né? A Europa levou 200 anos para ser repovoada nos níveis anteriores, nos níveis de antes dessa peste negra, né? Sabe-se que era a peste bubônica, né? E que também, curiosamente, é a primeira vez que há um registro, né, de uma Trentini, né, que posteriormente passou a ser uma 40 giorni para chamar-se, então, quarentine, né, a atual quarentena. Primeiro começaram com 30 dias de isolamento, o registro na cidade de Ragusa, atualmente se chama Dubrovnik, na Croácia, né? Desta peste negra, eu já penso um achado, né? Um detalhe interessante aqui para nós, né? Não somente foi quando surge a figura do médico da peste paramentado, com seu bico de pássaro, com seu bastão na mão para manter distante, né, os pacientes, os infectados, né? Mas justamente a situação em que, em função do primitivismo, em função do obscurantismo medieval, e muito incentivada pela crendice, né, cristã, pela crendice da Igreja Católica, houve um registro muito grande, né, muito chamativo, de ter sido tomada como sendo um castigo divino pelos pecados da humanidade, né? E as acusações, é óbvio, sempre vão contra os hereges e pecadores, que sempre se repetindo isso na história da humanidade. Naquele caso são contra os judeus, os cátaros, mas sempre alguma minoria passa a ser acusada de ser o mal, e de ser a causadora do mal, de ser o pecador, né? Se estamos falando de castigo, estamos falando de culpa. E eu volto à Grécia Antiga e relembro, né, que com Sófocles, as tragédias gregas, e Sófocles foi um dos escritores, né, dos dramaturgos da Grécia da Antiguidade grega, com a sua famosa lenda do rei Édipo, né? E a cidade de Tebas havia sido mergulhada numa peste, numa epidemia, pessoas morreram, né? Eu leio aí com vocês um trecho do próprio livro de Sófocles, né? Dizendo, né, onde o coro, né, canta dizendo: nós que sofremos dores sem conta, todo o povo atingido pelo contágio, sem que nos venha à mente recurso algum que nos possa valer. Privadas desses mortos inúmeros, a cidade perece, e sem piedade, sem uma só lágrima, jazem os corpos no chão, espalhando o contágio terrível. As esposas, as mães idosas, com seus cabelos brancos, nos degraus dos altares para onde correm de todos os pontos, soltam gemidos pungentes, implorando o fim de tanta desventura. Atual o texto, de certa maneira, não? Bastante? Pois bem. Com Freud, né, este relato comovente, eu recomendo que leiam, né, está disponível certamente na internet, é uma peça teatral curta, né?
Freud toma a questão do Édipo e dá origem e faz uma questão importante, crucial para a questão da psicanálise, e atualiza, nos convida a pensar que a lenda de Édipo captura uma compulsão que cada um reconhece porque registrou em seu interior a existência da mesma. Cada um dos ouvintes foi, uma vez, em germe e na fantasia, um Édipo assim. Ele diz isso numa sua carta a Fries de 1897, fazendo-nos pensar, né, como um parênteses aqui psicanalítico, na culpa que antecede o mal. Né? Somos seres marcados, atravessados por uma acusação inconsciente. E todas as vezes em que estamos diante, né, da ambição que ultrapasse os nossos limites, né, estaremos revivendo, reeditando no dia a dia a culpa de Édipo. Tá? Voltaremos a esse ponto daqui a pouco. Mais à frente, já no século XX, tá, a gripe espanhola, né, de acontecimento já bem mais recente, tá, veio a atingir grande parte da humanidade, 500 milhões de pessoas, 1/4 da população mundial à época, né? Com uma mortalidade de 10 a 20 pessoas, houve 50 a 100 milhões de pessoas mortas, e que foi, de fato, a primeira grande pandemia realmente global, e a primeira que acontece estando já estabelecidas as bases para a moderna medicina, né? Com as especialidades já embrionalmente estabelecidas, como doenças infecciosas e epidemiologia, debruçando-se para estudar o curso e a natureza dessa pandemia, né? Foi causada pela linhagem H1N1 do vírus da influenza e teve grande influência sobre a nossa civilização, né? Sobreviventes notáveis, né, fizeram carreiras notáveis posteriormente e muitas pessoas perderam a vida. Entre as pessoas que perderam a vida está a Sophie, a quinta filha de Sigmund Freud. E vejam, Freud já vivia no momento em que ele se preparou para a eventual morte de seus filhos que estavam no fronte da guerra. Nós estamos falando exatamente do final da carnificina que foi a Primeira Guerra Mundial, né? E ele escreve a Pfister, né, uma carta, um amigo seu, Oscar Pfister, dizendo que essa tarde nos deram a notícia de que a pneumonia pelo vírus da influenza nos arrebatou a nossa doce Sophie em Hamburgo. Ela tinha se casado e, aos 26 anos de idade, Sophie foi atingida e morreu da pneumonia pela gripe espanhola, que não foi espanhola, tem uma outra questão aí que não é o caso agora, né? Sophie foi cremada, essa daí é a quinta filha de Freud, né? Ela foi cremada e Freud sequer pôde comparecer ao velório ou ao sepultamento, porque não haviam trens disponíveis exatamente pelas agruras da guerra e da própria pandemia. Uma página dolorosa na vida do pai da psicanálise e que convida-nos a pensar hoje, né, enquanto as pessoas estão a perder os seus entes queridos e sem sequer, muitas vezes, poder se despedir. Na clínica eu já tive que presenciar o relato de pacientes que perderam o avô, em uma situação dramática, onde foi vedado um velório e não existindo, um sepultamento feito às pressas, né? Fica aí a nossa solidariedade e, quem sabe, um aprendizado sensível com relação à questão da história e da tragédia. Um pouquinho antes disso, mas caminhando já de próximo aqui para o nosso país, né, um último gancho da história que eu gostaria de pegar aqui com vocês e de aproveitar seria lembrar um episódio interessante aqui no Brasil, que foi a revolta da vacina, né? Naquela ocasião, nós estávamos com problemas endêmicos, tá? De febre amarela, peste bubônica e a varíola. E Oswaldo Cruz, o célebre médico, né, foi hostilizado, né, e era alvo de caricaturas
bondes eram virados, né? A lanceta que faria a inoculação da vacina, né? Da vacina contra a varíola, era chamada de espeto obrigatório, né? Ele era visto como um esfolador, era pintado como um esfolador. Questões muito sérias aí, né? Que nós vemos se reeditar e se repetir num negacionismo e, mais além do que o negacionismo, numa recusa, iremos falar disso também, uma recusa da dolorosa realidade. Tá? A revolta da vacina nos dá um gancho para começarmos a pensar, então, do ponto de vista da psicanálise, trazendo dessa realidade aqui nossa brasileira e tentando apanhar. Esclarecendo aqui para vocês, a psicanálise, tá? Um saber incompleto, um saber em constante construção, e é desse lugar incompleto, desse lugar em construção, desse devir, né, que podemos estar falando aqui com vocês. E é um saber entre outros saberes. Tá? A ocasião é propícia para este intercâmbio frutífero, onde a psicanálise atravessa e se vê atravessado pelo campo das humanas, da psicologia social, da sociologia, da antropologia e das próprias ciências naturais, das ciências biomédicas, das ciências da natureza, que todas elas buscando uma compreensão que possa nos dar um assentamento um pouco mais consistente a respeito do que está acontecendo, a respeito dos fatos. Né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês brevemente, né? Eu sei que a nossa audiência não é especializada necessariamente em psicanálise, mas são 3 pontos de partida que eu gostaria de estar aqui pensando com vocês. Se eles não esgotam, estão longe de pretender esgotar a vastidão dos assuntos entremeados, a vastidão das indagações que essa situação atual nos desperta, eles também não podem ser descartados do ponto de vista de uma compreensão psicanalítica. Eu vou falar para vocês que a respeito de compreendermos a partir da teoria da libido, de mecanismo da recusa e da regressão e produção de subjetividades no meio dessa pandemia. A libido, essa energia, vamos simplificar chamando de energia sexual, de energia de ligação, né? Com origem, com fonte, tudo, né? O conceito está aí colocado à margem aqui para vocês, né? Busca esta coisa da ligação. E vamos pensar que, num primeiro momento de nossas vidas, num momento primitivo, no momento em que somos bebês, tá? A libido é auto-investida. Há um momento primário, há um momento narcisista primário, indispensável, constitutivo da vida do sujeito humano, que falamos que se chama a libido egóica, a libido voltada para o eu, né? Para o bebê que acabou de nascer, para as primeiras semanas de vida, para os primeiros meses de vida, não existe o outro. A libido é a energia disponível sexual, a energia disponível de ligação, de investimento, de catexizar, né? Objetos, está toda voltada para si próprio. Entretanto, o sujeito humano só vai se constituir como sujeito humano à medida que ele descobre o mundo das suas relações de objeto, o mundo objetal, o mundo das relações com o outro, e permite-se ser inscrito também por este outro. O crescimento e a individuação do sujeito está profundamente ligada a essa capacidade de ligar-se ao outro, de enxergar o outro, de relacionar-se com o outro. Ora, libido do eu, precisamos dela, continuamos com ela, necessitamos. O exemplo mais clássico disso é o momento em que você, na sua solidão, se recolhe para dormir e as suas investiduras deixam os objetos externos e vão investir apenas suas representações internas, e você vai sonhar e você vai reparar a fadiga do dia que passou, né? E libido objetal, libido do objeto, libido que nos liga ao outro. Pois bem,
de uma perspectiva da teoria da libido, né, nós temos uma dicotomia. Tá? Pensar em libido do eu, nós estamos pensando na liberdade individual, no meu direito de fazer o que quero, no meu direito de buscar a realização do meu desejo, ou de me livrar daquilo que me incomoda. O meu direito de achar que máscara, achar que me proibir de ir a um restaurante, de frequentar a praia ou ir ao shopping, é uma privação da minha liberdade. De um ponto de vista de uma libido de objeto, de uma libido de investimento no outro, da dialética nossa na relação com o outro, que é o que nos permite o laço, nós estamos falando de aspirações também legítimas de igualdade entre os homens. Nós estamos falando da necessidade de leis, de regulamento, de sistemas políticos que façam com que as pessoas também tenham direitos, como eu quero ter, e que balanceiem essas aspirações do eu e as necessidades de cuidar dos nossos objetos. Né? Essa dialética inevitável, porque ela é essencial ao humano, libido do eu, libido do objeto, liberdade individual, igualdade entre os homens, né? Encontra-se no fundamento da nossa aptidão para o laço social, que é a nossa potência constitutiva do civilizatório, né? Constitui também uma espécie de caldo de cultura pulsional inconsciente, do qual brota a complexidade entrelaçada das racionalizações que constituem os diversos sistemas ideológicos, políticos, socioeconômicos, ideológicos que nós temos à nossa disposição na sociedade, na civilização humana. Né? Liberdade, enquanto aspiração genuína e constitutiva do nosso ser, igualdade, enquanto ideal ético, aspiração de justiça contra a barbárie. Essa é a moldura na qual uma tensão se inscreve nessa questão da pandemia. Né? Nós estamos vendo muita dificuldade de muitas pessoas, e não são poucas, em aceitarem renunciar à sua liberdade, a uma cota de liberdade individual, para que exista uma igualdade entre as pessoas. Se eu vou colocar máscaras, não é apenas porque eu gosto, acho charmoso, eu vou colocar máscaras, né? Não é somente para me proteger, é porque eu não sei se eu sou um transmissor assintomático. Eu não sei se a pessoa que vai cruzar comigo ou estar próxima de mim está fazendo uma quimioterapia, ou tem um ancião, um vovozinho em casa, ou tem uma criança recuperando-se de uma enfermidade na sua casa. Eu vou fazer isso buscando uma igualdade de oportunidades para com o outro. Vou renunciar a uma cota de liberdade individual. Esta questão da libido, então, permeia e é uma moldura em torno da qual, dentro da qual se insere muitas das tensões que nós estamos percebendo coletivamente do ponto de vista da psicanálise. Né? Neste aspecto, eu queria comentar com vocês de um livro que acabou de sair e até mereceu uma resenha no Washington Post, que me pareceu brilhante, né? E eu já encomendei, não chegou ainda, Survival of the Firmest, né? É uma revisão para nós da teoria darwiniana. Não que Darwin tenha errado com relação necessariamente à questão da evolução, mas que nós tenhamos errado em compreender que os que são mais aptos na evolução não necessariamente são os mais adaptados, e sim os mais amigáveis. Uma série de exemplos mostrando essa questão do investimento no outro, a capacidade de laço social, a capacidade de permeabilidade em relação à demanda do outro, a justiça para com o outro, a necessidade do outro, fazendo ecoar uma questão de sobrevivência de uma espécie, né? E isso em vários aspectos do reino animal e do reino vegetal. Parece um livro interessante que eu estaria comentando e compartilhando aqui com vocês.
Segundo ponto de partida, né, que eu comentei com vocês que iria estar fazendo, é pensar um mecanismo, tá? Um mecanismo de defesa muito primitivo, chamado recusa. Tá? Quando Freud usa esse termo, no alemão Verleugnen, ele está indo um pouco além do que o Verneinen, que é a negação, a simples negação. Estamos falando de uma defesa primitiva contra um real insuportável. E nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos percebendo uma situação em que é mais do que um negacionismo. Eu proporia, inclusive, o termo um recusacionismo maciço, em termos de negar a realidade, negar a doença, negar o contágio, negar a necessidade de cuidar de si, cuidar do outro, negar a necessidade de uma renúncia coletiva para que essa peste passe. Porque do jeito que as coisas estão indo, não sei, no Natal de 2035, que nós vamos estar vendo o mundo pós-pandemia aqui no nosso país vai ficar para trás realmente, tá? Então, neste aspecto e nesse sentido, é que eu estaria dizendo para vocês a respeito de um mecanismo de recusa que aí está. Né? O suposto machão, tá? Da gripezinha, com o seu histórico de atleta, que puxa o desfile pelas redes e ruas dos seus defensores de tratamento da Covid, com remédios para reumatismo, vermes e malária, está fazendo uma recusa. Este mecanismo, que pode até estar disponível no repertório neurótico, é muito característico dos dias Freud, das perversões e das psicoses, tá? Dizer, então, a Covid não existe, o vírus não existe, ou quando muito é uma invenção de um laboratório chinês, por isso ninguém ousa me ameaçar o meu direito de não usar máscara em público, lotar as praças de shopping, sair à rua. Né? Como assim? Não? O que é que está acontecendo? Do que estamos dizendo? Tá? Além desse mecanismo que eu encontro, reputaria como prínceps, como grave, como muito primitivo, outros mecanismos de defesa mais, né? Projeção. Saiu uma pesquisa recente, foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo, dizendo que médicos e profissionais da saúde estão sendo as categorias mais valorizadas pela população. Perfeito, mas a gente não pode se esquecer que enfermeiras foram hostilizadas e agredidas, né, na esplanada dos ministérios, e não faz tanto tempo assim. Né? Não podemos nos esquecer da discriminação que profissionais de saúde têm ao chegar em casa e cruzar no condomínio, cruzar no prédio com pessoas que veem neles um possível transmissor de um vírus. Né? A própria negação, que também acontece, além da recusa, a negação, que é essa capacidade ou esse mecanismo que faz-nos, às vezes, ter a sensação de que estamos num pesadelo. Né? Não estamos. Isso é real. Essa é a verdade. Né? Aquilo que os filmes falavam, né? Os filmes, a literatura nos falava sobre uma pandemia global, sobre efeitos devastadores sobre a humanidade, está, sim, acontecendo. Né? E as coisas seguem por aí. Eu chamaria atenção, inclusive, para a atuação maníaca, tá? A negação do real, do deprimente que está sendo a nossa realidade através da ameaça, através de uma atuação maníaca. Quando nós estamos dizendo a economia não pode parar, tá? Nós estamos saindo para dançar com o demônio, tá? E, nesse sentido, nós estamos pensando que nós vamos fazer de uma pandemia realmente, né, um pandemônio. O que é isso? O que está acontecendo? Então, fica um alerta, com um alerta adicional, e eu convidaria a todos para estar pensando um pouco também. Como conversar com um anti-máscara?
Este cartazinho que está embaixo aí no slide da gripe espanhola norte-americana. Tá? Isso tem 100 anos de idade. Tá? Um comitê anti-máscara se reunindo, né? E mereceu um artigo no New York Times do dia 20 de julho, fazem aí 15 dias, há 2 semanas atrás, que me pareceu extremamente interessante no sentido de que a estratégia do confronto não é a mais inteligente. Por mais que um negacionista, um recusacionista, um terraplanista, um antivacinista, por mais que gere indignação, especialmente aqueles que estão se formando ou atuando como profissionais das áreas de ciências da saúde, das relações de ajuda, precisamos pensar, precisamos repensar. Né? Nesse sentido, me veio à mente um artigo que eu vi muito interessante, não foi de uma pandemia, foi de uma epidemia muito recente, 2014-15, em alguns países da África, né? Aí, no caso, na Guiné, essa imagem da Guiné, onde a população local, né, na cidade de Conakry, ou Conakry, né, na Guiné, estava recusando-se a aceitar os protocolos ditados pelos profissionais de saúde, estava recusando-se as medidas de higiene, estava se recusando. Havia, inclusive, um ritual culturalmente instituído de muito valor simbólico para a população, que eles costumavam banhar-se no sangue das pessoas que morriam da infecção como um símbolo funerário, como um símbolo de homenagem, como um ritual necessário para a elaboração do luto naquelas comunidades. Uma coisa impensável, né? E a situação estava tão fora de controle que a própria Organização Mundial da Saúde convidou um médico senegalês, que é um médico, porém também era antropólogo, médico antropologista, digamos assim, e ele adotou uma outra estratégia. Junto com a equipe, ele chegava às aldeias, chegava às casas, e a primeira coisa que fazia é pedir para eles contarem as histórias. E, demoradamente, os habitantes se punham dentro das suas casas a escrever e a contar a história dos seus mortos, a história dos que foram embora, a história daquela vila, daquele povoado. Tá? E, ao final, eles diziam que, bom, eu escutei, compreendi, né, mas temos um vírus lá fora e vamos precisar da ajuda de vocês. E a população, uma vez melhor ouvida, sentindo-se ouvida e sentindo-se valorizada, passou a ceder e a epidemia pôde começar a ser controlada. Portanto, fica uma dica, fica um desafio, né? Esta equipe, essa experiência de uma epidemia tão recente e tão devastadora, de um vírus mortal, né, ensinando-nos que é melhor tentar ganhar, melhor usar de argumentos. Tá? A hostilidade vai gerar hostilidade, o que realmente não é nada fácil, sabemos bem disso. Tá? Eu disse para vocês que iríamos estar falando, finalmente, do ponto de vista psicanalítico, né, sobre as subjetividades emergentes, os modos de sofrimento que estamos vendo emergir, né, na situação atual no Brasil, fora do Brasil. A gente tem tido contato aí com publicações que vêm da Europa, de outros países latino-americanos, dos Estados Unidos, né? E eu tenho pensado muito sobre a questão regressiva. Tá? E o pano de fundo dessa situação é curiosa, porque nós somos o país, né, particularmente aqui no Brasil, e isso não aconteceu somente no Brasil, que mal começou o surto, nós somos o país que rapidamente esvaziou as prateleiras de papel higiênico dos supermercados, para poucos meses depois, lotarmos os nossos comércios e as nossas praias. É a mesma população num movimento extremamente regressivo. Né?
curioso pensarmos isso, gera indagações, mas o profissional da saúde, especialmente o profissional da saúde mental, né, precisa pensar, precisa indagar, precisa encontrar estratégias de abordagem dentro de si, de compreensão dentro de si, né? A gente vai falar de regressão no sentido freudiano, né? E a psicanálise assim o compreendeu, como essa perspectiva, essa possibilidade, ou este movimento, essa dinâmica interna psíquica, tá? Aonde, uma vez atingido um sistema mais evoluído, por alguma questão traumática, por algum desafio, por algum estressor na realidade externa, objetiva, real, e no nosso mundo de fantasias interno, nós recuamos para sistemas menos evoluídos, sistemas menos elaborados, para sistemas mais infantis de funcionamento. Há um caráter regressivo, de regressão neste sentido presente nos sintomas e nas produções de subjetividade, né? O que temos observado a partir da regressão? E por que a regressão? Porque as vias de escape, as vias de escoamento da libido, das excitações, das tensões, né, internas, estão interrompidas. Nós temos menos opções, as pessoas confinadas não estão saindo de casa, as pessoas que estão tentando seguir alguma medida de proteção com seriedade estão com muitas restrições. Nós não estamos frequentando os bares, os restaurantes, os cinemas como gostávamos antigamente, não estamos abraçando os nossos amigos, não estamos vendo muitos dos nossos familiares no nosso dia a dia mais, estamos nos restringindo de dar vazão. E por isso o caminho que essas excitações encontram é um caminho regressivo. Buscam encontrar saída através de momentos anteriores de nossa vida. Por isso a emergência, do ponto de vista da psicanálise, do sintoma do sujeito em sofrimento. Chamamos isso de subjetividades emergentes. E o que é, qual é a panaceia, qual é o glossário, qual é a nosografia que vemos emergir, que estamos observando emergir nessa situação de Covid? Medo, ansiedade, angústia diante da informação e da desinformação. O inimigo é invisível e isto facilita defesas paranoides, né? Perturbações do sono, inclusive insônias primárias, né? Há grupos de pesquisa na UFMG, em Minas Gerais, na USP e fora do Brasil também, sobre sonhos de pandemia, sonhos de confinamento, hiperinvestimento compulsivo dos hábitos de higiene, né? Costumo dizer que o momento está sendo como que uma vingança dos nossos pacientes com toque, né? Nós todos estamos tendo que hiperlavar as mãos, passar álcool gel a todo momento, desvestir-nos totalmente quando chegamos em casa, deixar os sapatos lá fora, né? E estamos tendo que fazer um hiperinvestimento compulsivo. Isso cansa, isso desgasta, isso nos gera um gasto psíquico, né? Uma questão muito séria, tá, que está surgindo, uma subjetividade de emergência que já faz algum tempo, que está sendo alertada, tá, nossos profissionais, nossos psicólogos, terapeutas, nossos agentes de saúde, nossos profissionais que estão nos CAPs, nossos profissionais que estão atentos, né, à coletividade, à intensificação de conflitos familiares, uma espécie de síndrome de confinamento com o emergente de violência doméstica, especialmente violência contra a mulher, abuso de crianças, né? Aquela situação em que o sujeito, o abusador, pelo menos tinha que ocupar-se fora de casa, e estando restrito, ficando em casa, crianças e mulheres têm estado mais expostas à violência, à agressão, de todas as formas, da verbal à física e incluindo a agressão sexual. É uma questão séria, é uma questão de alerta, é uma questão que fica para a gente pensar. Outra subjetividade emergente, o abuso de álcool, abuso de substâncias, de outras substâncias, né? E tudo isso configurando, né, as vicissitudes, os destinos que este traumático, que este corte, este não imposto a nós,
poderá decorrer, poderá ter como vicissitude. Quadros depressivos de confinamento e pós-confinamento, formalizações atualizadas dos quadros de neurose traumática, na psiquiatria é chamado de TEPT, né? Ou seja, temos aí realmente muitas situações importantes, sérias, uma nosografia está emergindo e uma atenção sensível está sendo requerida de todos, principalmente profissionais da área da saúde mental, profissionais da saúde em geral, né? Como será, finalizando esse papo, esse início de papo aqui com vocês, um mundo pós-pandemia, né? Freud escreveu um artigo, um texto seminal, maravilhoso, importantíssimo, chamado Luto e Melancolia, me faz pensar, luto ou melancolia, né? Permitiremos uma reintegração, uma reparação daquilo que perdemos, nos permitiremos atravessar uma pandemia e elaborar o luto, ou uma sombra do perdido, uma sombra do objeto recairá sobre nossa libido, sobre nosso eu, sobre nossas capacidades, nossa potência afetiva, nossa potência de amar, nossa potência de trabalhar, sobre a nossa potência de reestabelecer laços e laços sociais, né? Será luto ou melancolia como grande desafio. E um detalhe importante que não pode passar desapercebido num país, especialmente para um país onde houve explicitamente, né, aquele impulsozinho, aproveitando aí para querer passar uma certa boiada, né, fica uma indagação, né? Caminhamos para uma distopia, né? Será que estaremos vivendo num mundo ou num país, né, na pior das hipóteses, né, em que os controles dos corpos serão intensificados à máxima potência, tá? Ande com o seu celular rastreado para saber aonde está, apresente o seu passaporte de imunidade, prove que o teu corpo está limpo para frequentar lugares onde somente corpos limpos poderão frequentar? O mundo pós-pandemia será capaz de recusar o pandemônio, né? Então, esta indagação permanece, está em abertura e assim por diante. Em outras palavras, tá? Se há um futuro, ele passará por nossa capacidade, nossa disposição, nossa potência de reinventar. Precisaremos reinventar nosso mundo, precisaremos reinventar nossa humanidade. Nossos modos de produção, nossos modos de distribuição, nossos modos de aplicação das riquezas, nossos modos de investimento de libido no outro, nos sistemas sociais, nossos modos de vida precisarão ser repensados e o grande desafio será a nossa capacidade de reinventar. Nós, psicanalistas, nós não somos ou não deveríamos ser muito expertos, né, em dar conselhos, mas eu me permitiria, né, dar alguns conselhos, e se eu fosse dá-los, né, aqui a vocês, seria, primeiro e antes de mais nada, atentemos para o humor. O humor como saída, o humor como possibilidade integrativa, o humor como escape, como atenuador potente de nossas tensões, né? Há que se pensar no humor. Procure manter o seu bom humor, né? Defenda o SUS. Defenda o Sistema Único de Saúde. Defenda a educação. Defenda a universidade pública. Nós estamos vendo aonde estão sendo feitas pesquisas, em que fundações, em que autarquias, em que universidades. Defenda os profissionais de saúde e, na medida do possível, o tanto quanto seja possível, fique em casa. Não saia. Tente evitar. Em que pese as pressões que estamos vendo, as pressões sociais, as pressões políticas, a antipatia que as medidas restritivas nos geram, temos visto uma panaceia de manifestações horrendas, caricaturescas, toscas,
contra as medidas restritivas. E precisamos pensar muito a respeito de que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Fique em casa o máximo que puder, proteja os seus, proteja-se, né? E, se vamos ficar em casa, tá? Eu me permitiria aqui dar algumas dicas de leitura, né? Leia bons livros. José Saramago escreveu, e eu me dediquei a reler durante essa pandemia, o ensaio sobre a cegueira, que inclusive tem um filme belíssimo, né? Que já pudemos assistir lá nos nossos encontros de cinema e psicanálise, que eu vou estar falando aqui com vocês a respeito também. Estamos paralisados, estamos atentos aí, não estamos podendo nos reunir e estamos procurando fórmulas, né, de quem sabe reativar virtualmente, pelo menos por enquanto, as nossas sessões de debates psicanalíticos. Mas eu recomendo o ensaio sobre a cegueira, o livro, o romance de José Saramago, escritor português, prêmio Nobel de Literatura, e o filme do Fernando Meirelles, um belíssimo filme realista, faz-nos pensar bastante, né? Eu recomendo um outro autor também laureado com o Prêmio Nobel, Gabriel Garcia Marques, que 100 anos de solidão também falou de uma peste, de uma epidemia que assolou o seu povoado na ficção, no conto fantástico que ele criou, né? 100 anos de solidão, fica aí uma dica de leitura, além, é claro, né, do nosso velho e bom Freud, o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, ficaria aí como uma sugestão, né, uma dica de leitura, né? A atualidade de Freud para os nossos tempos, pensar o mal-estar, pensar os movimentos sociais, as nossas possibilidades de investimento, as renúncias que valem a pena ser feitas em prol de uma vida na civilização e na cultura, e de dizer um não à barbárie, né? Nesse sentido, eu agradeço muito a atenção de vocês. Parece-me que o Igor vai coordenar aí, talvez haja um tempo aí para algum bate-papo, algumas perguntas, tá? Vou lembrar a vocês que nós temos aqui, nós temos um encontro de cinema e psicanálise, né? Que funcionava mensalmente. Tivemos uma primeira sessão aí, é uma atividade aí do grupo de residentes da psiquiatria, uma atividade curricular deles, e que tivemos que dar um tempo, tivemos que paralisar. Vamos buscar fórmulas para fazê-la virtualmente, mas logo estaremos retornando, né? E com isso eu agradeço muito a audiência de vocês, a paciência e o estímulo para a gente estar estudando e se atualizando. Muito, muito obrigado. Então, com certeza, nós que agradecemos por isso. Foi uma palestra realmente muito boa, muito sensacional. E algumas perguntas surgiram durante. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode enviar para a gente também, que à medida do possível e pelo tempo a gente vai tentar responder. E a primeira pergunta é: com a quarentena e o isolamento físico de conhecidos e desconhecidos, como essa quarentena e esse isolamento físico de conhecidos e desconhecidos afeta o estado psicológico da pessoa, e especialmente quando a gente está falando sobre paciente psiquiátrico, que está em recuperação ou que já foi recuperado? Claro, muito importante a pergunta, excelente, né? Estamos falando sim de uma frustração, de uma imposição de um não, de uma operação de corte que incide sobre todos, mas não incide da mesma forma sobre cada um, né? Os nossos pacientes psiquiátricos são especialmente sensíveis. Vai variar de acordo com cada paciente, com cada quadro, qual é o transtorno, qual é o problema, né, que estava presente antes da pandemia, em que estágio ele está da evolução, mas podemos dizer que sim, há uma sensibilidade, um cuidado a mais, né, que precisamos estar pensando e requerendo.
E há pacientes também que reagiram muito bem, né? Pacientes que puderam valer-se da ocasião para repensar e integrar de alguma maneira. O ser humano é muito cheio de surpresas nesse sentido. Mas a pergunta traz-nos à tona uma questão formidável, tá? Que é justamente a sensibilidade que precisamos ter com aquelas parcelas frágeis, né? E além dos nossos idosos, dos nossos pacientes com comorbidades, os pacientes portadores de morbidades psiquiátricas, de transtornos da saúde mental, merecem sim uma atenção muito especial. Ou pode surgir o agravamento sintomático, pode surgir o recuo a estágios anteriores do tratamento, pode haver a necessidade, né, no caso dos que estão sendo acompanhados pelos psiquiatras, pode haver uma atenção especial com relação à dosagem, à possibilidade de modular a medicação. Preciso ver a disponibilidade, a possibilidade de pacientes fazerem atendimento virtual. E, nesse sentido, sei de muitos colegas psiquiatras que, heroicamente, mantiveram, com toda a cautela, atendimentos presenciais, na medida do possível, restringindo, né, e sendo sensíveis e se dedicando, sim, de forma muito atenta, muito dedicada, né, a pacientes que, por uma razão ou outra, não podiam fazer virtualmente. Em uma parte da palestra estava sendo falado sobre a negação da realidade e de fatos, e houve uma pergunta em relação a se uma figura, se a sensação que as pessoas têm ou a existência de uma figura paterna forte pode contribuir e de que forma contribuiria para esse sentimento de negação. Eu preciso entender um pouco melhor a pergunta. Repete, por favor, Igor. Uma figura paterna forte contribui com o sentimento de negação da realidade que algumas pessoas têm? Tá, vou tentar falar do lugar que eu compreendi, que eu pude compreender, né? Vamos pensar bem mais num aspecto não quantitativo, a intensidade da força e da presença desse pai, mas qualitativo, tá? Fico a pensar o quanto que uma figura paterna pode estar direcionando para um lado e para o outro, tá? Uma figura paterna que pode funcionar antipaternalmente, antiprotetora, né? A favor de um negacionismo, a favor de uma recusa aí da realidade, né? Tem havido uma situação importante com as crianças, particularmente com pacientes adolescentes, eu atendo bastante adolescentes, né? Onde é curioso que aquele paciente que estava com um quadro de fobia social, ou seja, de certa maneira, o pai fantasmático, temido lá fora, a nível de uma fantasia inconsciente, passou a ser um pai presente dentro de casa, né? E isso intensificando questões relacionadas aí ao atrito, à dialética da convivência, né? Então, é um momento de tensão. Uma figura paterna forte, né? Necessária, mas em que direção? Na direção de ajudar, de ser um esteio, de ser um suporte para que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, né, possa, de fato, compreender o seu papel no mundo, o seu papel na sociedade e a sua cota de participação, de abrir mão de certas liberdades, né? Este pai seria desejável, né? Mas nós temos visto também o contrário, os que engrossam as fileiras da recusa da realidade, do negacionismo, né? Não sei se cheguei perto aí do que estava pedindo, né? Acredito que sim, professor, obrigado. Uma outra pergunta, e essa que eu acho bem interessante, que é relacionada ao caso da ebola na África, que teve que ocorrer um diálogo e tal. O fato de muitas pessoas hoje não poderem velar os seus entes queridos, de alguma forma pode prejudicar na evolução e superação das fases do luto?
Sim, sim, com certeza. O ritual fúnebre, a necessidade de velar aquele momento de despedida presencial do ente querido, da pessoa que se foi, de suma importância, qualquer que seja a maneira como a pessoa viva, chorando ou não importa. Né? É um momento coletivo, é um momento de agremiação de pessoas afetivamente próximas, todas unidas por uma dor comum, né? E isto está sendo tirado, está sendo muitas vezes impedido. Né? Não sei como está a situação agora, parece-me, me corrijam as pessoas que estiverem mais atualizadas, que no começo a questão paranoica era um pouco mais grave, estava um pouco mais séria. Eu vi situações e tive situações, inclusive, na clínica, né, de pessoas que ficaram revoltadas, perderam o avô em função da pandemia, não foram sequer permitidas visualizar o rosto, visualizar o parente dentro do caixão, né? Como se isso fosse essencial para que a pandemia não se alastrasse e assim por diante, e parece-me que isso pode estar sendo mais humanizado no momento, não sei exatamente como está, mas infelizmente esses casos aconteceram, é compreensível a preocupação sim, como eu disse agora há pouco, né, o inimigo sendo invisível, tudo é inimigo e ele está em toda parte, né? E nesse aspecto, a privação do ritual simbólico de despedida, nem que sejam poucas horas, né? Ali tem um efeito muito negativo, é um esforço a mais que a pessoa precisará fazer. É claro que também não é compatível com a situação de uma pandemia, com números crescentes na nossa cidade, tá? Não é compatível 20, 30, 40, 50 pessoas dentro de uma pequena sala de uma capela funerária, né? Não é possível. Mas quais as soluções, quais as possibilidades para que possa ser respeitado, né? Este desejo, essa necessidade, esse direito do familiar que perdeu alguém querido. Né? Então, eu penso que sim. Tenho visto, inclusive, situações delicadas, importantes acontecendo, sim. Certo. Uma situação que foi abordada foi sobre o comportamento das pessoas, que no início da pandemia era um comportamento de esvaziar a prateleira de supermercado, e hoje, mesmo com uma piora desse cenário, com um alto número de mortes, a gente vê as pessoas lotando shoppings, praias, parques e afins. E a pergunta é se tem como esclarecer, do ponto de vista da psicologia e da psicanálise, o porquê desse comportamento, o que justificaria. Vamos dizer, um sintoma coletivo, né? Que não se esgota, mas um ponto de partida que a gente apontou aqui, né? Esta recusa da realidade, tá? O momento é que existe um não, não fomos nós, não foi essa pessoa que quer ir ao mercado, ao shopping, ela não é culpada de existir, de ter surgido este vírus. Não é isso a questão. Mas todos precisamos ceder a nossa cota, né? E basta qualquer localidade, qualquer cidade, qualquer região, vimos aqui em Londrina, estamos vendo em vários lugares do Brasil e do mundo, basta uma leve aceno das autoridades para impor medidas restritivas, já existe protesto, já existe panelaço, já existe carreata, né? Já existe todo um negacionismo, né? Precisamos comprar víveres, precisamos comprar suprimentos, mantimentos, precisamos ter comida nas nossas despensas, né? Mas como é isso, né? Precisamos mesmo tanto estar no shopping, lotando os shopping centers, lotando ruas comerciais, quando meus colegas médicos residentes, enfermeiros, estão paramentados 12 horas seguidas dentro de uma UTI, ferindo o seu rosto com máscara e segurando, porque não podem ir fazer xixi. Não podem, porque para tirar aquela roupa é toda uma operação e depois para recolocar ele tem que ser outra roupa. É justo, né?
Qual é a cota de sacrifício, qual é a cota de altruísmo, de libido do outro, né? De libido objetal, de libido que investe o outro, porque eu também quero que o outro invista em mim. Qual é a cota possível? Qual é a cota necessária? Né? Nós temos visto belas respostas, coisas bonitas acontecendo, mas, infelizmente, né, temos visto tristemente isso. Parece que não se pode suportar 2 meses sem pisar no shopping center. E calma, né? Calma, não sei se é assim. Né? Sabemos que não é assim. E nesse mesmo sentido, e quando você usa um argumento, mas ainda assim essa situação não muda? Quando você esclarece para essa pessoa, mas ela ainda não muda de posição? O que fazer? Tem uma questão que é real. Tá? O número, as pessoas só vão compreender quando, para ela, o número estatístico se transformar num nome, um nome de significado pessoal. Quando os números se transformam em nomes, aí a pessoa, aí cai a ficha. Aí tem uma chance de se assustar. O que fazer? Saia de perto, use máscara, mantenha distância, evite, mas o que fazer? Né? Porque estamos... essas são o que eu chamo de pessoas que saem para dançar com o demônio. Esses são as defesas maníacas, a negação extrema, a recusa da realidade. Né? Quando um número se transforma num nome, é diferente. Aí pode doer. E com a dor pode haver alguma chance. Né? Há pessoas defendendo os tratamentos mais sem qualquer comprovação científica. Vocês vejam isso nos condomínios, nos grupos de WhatsApp, sem qualquer fundamentação, sem qualquer... Eu gostaria muito que um remédio para verme funcionasse contra esse vírus. Eu gostaria muito que um remédio para piolho, que um remédio para malária, que um remédio para reumatismo funcionasse. Mas isso é fetichização. Elevar uma medicação como a cloroquina, como a ivermectina, ao status de panaceia contra o vírus, sem fundamento sério, sem estudos randomizados, comprovados, né, a nível mundial, elevar essa categoria, elevar a categoria de fetiche. E se estamos falando de um fetiche, estamos falando de um movimento para obturar a falta, e a angústia e a dor que a falta me provoca. E aí estamos falando de uma estrutura perversa ou psicótica. Né? E infelizmente adotada por muitas pessoas em muitos cenários, né? Sim. De toda forma, muito obrigado, professor. Foi uma palestra excelente. Não Poxa, muito obrigado a vocês. Obrigado pelas perguntas, né? Vamos estar juntos aí. É um prazer, vocês da Liga estão de parabéns, eu vi aí o Igor e os demais companheiros dele fazendo todo esse esforço para que esse evento pudesse acontecer, e agradeço o convite, que muito me honrou, é um prazer, eu tenho esse problema, não podem me dar um microfone, um espaço para falar, não está falando mesmo, tá? E eu queria parabenizar a vocês e sugerir de coração a quem está ouvindo, fique em casa, defenda o SUS, defenda a universidade, defenda a pesquisa, defenda a ciência, leia seus bons livros. Né? Vamos fazer um esforço. Isto vai passar. Né? Sim, extremamente importante. E a propósito, elogiaram bastante os livros que você trouxe, desde o meio da palestra até o final. Livros excelentes. Obrigado, Igor. E principalmente muitos pontos da sua fala, de como ela era sensata, de como ela era visceral e de como ela era importante naquilo que ela estava falando. Muito obrigado por tudo Obrigado isso. A você. E, se possível, a gente vai ficar muito grato de ter você novamente. Sempre, é um prazer. Eu não posso ter quem me escute, que eu gosto de falar. Um grande abraço, tchau. Então tá, muito obrigado. Obrigado.